Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo aqui, assistindo o programa Filial Segurança, esse programa que fala sobre segurança em condomínio, controle de acesso, é o que eu sempre falo aí nos programas. Talvez você não perceba, talvez você não saiba, mas você consome controle de acesso o tempo inteiro, no seu condomínio, seja no seu trabalho, seja num banco, num estabelecimento. Então é sobre isso que nós falamos bastante aqui. E eu gostaria já de pedir para vocês para seguirem as nossas redes sociais. No Instagram, Facebook, YouTube, estamos como Filial Sistemas ou Filial Sistemas Eletrônicos. Bom, gente, hoje é o nosso 11º programa, né? Já completamos aí uma década, não, 10 programas, né, com conteúdos muito bacanas, sempre voltados aí à segurança. Entrevistamos gestores, advogados, síndicos. E no 11º programa decidimos mudar um pouco o foco disso e falar sobre um assunto que é tão importante quanto todos os outros que já conversamos aqui, que é a comunicação, mas dessa vez a comunicação verbal. E por isso que eu estou com uma pessoa ao meu lado, que além de ser o meu amigo, é radialista e palestrante, Cláudio Palermo. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Ana? Um abraço aí a todos que nos acompanham. Bom estar aqui e ver você aí à frente da TV, né? Isso é bem bacana. Seja bem-vindo. Dá um toque aí de pandemia. Tamo junto. Bom, gente, como eu falei agora no começo, né? É muito importante que nós falemos sobre esse assunto, sobre a oratória, em tempos de época digital, onde todo mundo conversa pelo WhatsApp, e-mail. Às vezes as pessoas elas não sabem muito bem conversar pessoalmente ou falar em público, né, Cláudio? E o Cláudio, ele vem para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas antes, fala um pouquinho sobre a sua experiência, a sua trajetória aí no meio da comunicação, para o pessoal conhecer. Então, minha trajetória, muita gente acha que eu virei palestrante por causa do rádio, né? Uhum. Bem antes eu já era palestrante, mas não era tão conhecido. Então eu comecei a fazer as palestras e depois com o rádio, lógico, teve uma projeção muito grande. Há quantos anos no rádio você está? Eu estou desde 2001, né, no rádio. Bastante. Palestra eu comecei em 1995, que foi a primeira palestra. Você era um bebezão, né? Bebezão, uma crianção, né? Mega nervoso, né? Imagino quem assistiu, né? Falando, nossa, esse palestrante foi um desastre. Mas a partir daí comecei a me especializar, fazer vários cursos, fui para o Senac, fiz outros cursos livres também dentro dessa área de comunicação e principalmente a área de oratória. E aí com os toques, acho que muitos mentores, né, as mentorias que a gente faz, vão dando os toques, não, porque você não faz um curso, você tem essa habilidade, você tem a habilidade de dar aula e tal. No início, você fica meio, não, será que essa pessoa está falando sério ou não? Mas depois, acho que foi um desenvolvimento natural. E aí as palestras foram dando certo, os cursos, né? A gente foi para as empresas, acho que isso foi bem bacana para mim também, de fortalecer essa ideia de passar a comunicação, sempre com esses princípios, né, da inclusão, da diversidade, fazer com que as pessoas realmente se sintam leves na hora de falar e não aquela coisa meio obrigatória, né? Que quando você fala de curso de oratória, a pessoa já treme, né? Eu vou ter que falar em público, falar na frente, dar palestra. E a nossa proposta é fazer com que a pessoa fique bem tranquila, bem leve e possa ir aprendendo com o decorrer do curso as noções de oratória, mas principalmente fazendo uma autoavaliação que ela está ali na frente, então ela tem que fazer o melhor para as pessoas que estão lá acompanhando ela. Ô Cláudio, porque assim, nesses anos, são quantos anos agora com o curso? Já tem um tempinho, né? Já, o primeiro curso que eu dei foi em 2001, quase na época que eu entrei no rádio. Então, a sua conclusão... Qual é a sua conclusão com relação ao medo que as pessoas têm de falar em público? Por que todo mundo tem isso? É uma boa pergunta. Dentro da psicologia que estuda a comunicação, sempre se fala que é uma questão de orgulho, de egoísmo, né? De querer
de não querer ter um feedback, das pessoas falarem, ó, você está errado aqui, faz isso, faz aquilo. Mas no início eu até concordava com isso, mas depois com a experiência eu vi que não é bem assim. Eu acho que em grande parte esse medo é mais por questões que a gente de autoestima, sabe? Baixa estima. Tá. Acho que falta uma autoestima a mais e aí a pessoa acaba transferindo isso para alguns mecanismos. Um vai para droga, outro vai para briga com família e alguns vão para esse setor de falar em público que é algo mais corriqueiro, né? Que a gente tem no dia a dia, principalmente na área profissional. Então eu vejo assim, tem muita gente que chega tímida, mas se você pegar a raiz dessa timidez, desse medo, é justamente por algumas questões que levaram ela a não ter uma autoestima e não Não se saber achar lidar capaz, com isso. talvez. Não se achar capaz, não vou conseguir, isso é muito para mim. Aí você vai puxando no curso, aí você vai ver, às vezes é algo que ouviu na infância, algo que ouviu na adolescência, algum deboche. E eu mesmo passei por isso, né? Eu não me achava capaz que eu poderia trabalhar em rádio, estar na TV, fazendo palestra. Eu achava que isso era muito para mim, né? E hoje eu vejo que estou conseguindo, porque é um exercício de vencer isso a cada etapa. Né? E é um ótimo profissional, porque todos nós sabemos que falar em público vamos dizer assim, é uma prática que você vai adquirindo, né? Ninguém começa já o orador, né? Top, né? O palestrante, a pessoa que traz o público. Todo mundo tem a primeira vez, todo mundo tem o primeiro passo e a gente sabe que ter a técnica do improviso muitas vezes também se usa bastante. É algo que é um treino, né? Então, eu acho que tudo isso o seu curso deve abordar, deve trazer. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso para a gente, para quem tiver curiosidade, né? Antes da gente entrar no assunto dos condomínios. Porque a gente aborda não simplesmente a questão fria da coisa, técnica, mas a gente aborda principalmente essa questão do autoconhecimento, de elevar a estima das pessoas e mostrar para ela que se você está bem, você vai falar bem. E se você dominar o assunto. Se você dominar o assunto. Esse é básico. Né? Mas para você falar desse assunto, você tem que estar bem, tem que estar livre, de uma forma bem tranquila na hora que você vai expor. Senão você fica muito travado, né, ou travada, e o seu corpo vai refletir isso. Você fica ali com a mão, não sabe onde vai colocar, ou alguns ficam com a mão no bolso, ou com a mão para trás, parecendo um soldado. Eu também, né? São as nossas muletas, né? Por que a gente faz isso? Para tentar aliviar o estresse, o nervosismo daquele momento. Né? Então a gente vai trabalhando essas questões, trabalha a questão de voz, gesticulação, a forma que você tem que olhar para o público, né? A questão também de leitura, porque muitas das vezes em uma palestra você faz uma leitura ou você está dando uma aula. A gente tem muitos professores e na hora da leitura você começa a travar, né? Então imagine, alguém que está te ouvindo e você travando na leitura, gaguejando, errando, a pessoa que está lá já foi embora, né? A mente da pessoa já foi embora. Tira toda a credibilidade, né? Assim, tudo bem, é normal isso acontecer, não vamos assustar as pessoas, né? Mas, sei lá, você vai falar algo em público ou de repente vai dar uma primeira palestra sobre determinado assunto e demonstra, em algum momento, nervosismo com relação àquilo, né? Ou então não tanta eficiência no que você está falando. Aí o público que está recebendo, ele vai pensar, pô, será que essa Ele já faz uma imagem sua. Acho que é natural, né? Isso é natural. Nós estamos aqui, as pessoas estão nos analisando. Então é normal do ser humano isso. Quando tem alguém na frente ou de projeção, você analisa. Então, quanto menos ruído que eu digo a gente criar na comunicação, melhor. E o que seriam esses ruídos? A questão da linguagem, a questão da gesticulação, a questão de vestuário, a questão do ambiente. Então, um barulho externo, um avião passando, isso é uma espécie de ruído. Então, quanto menos o palestrante criar esses ruídos, melhor vai ser a eficiência no processo de comunicação entre ele e o público. Né? Palestras que o pessoal coloca bastante
Slides, imagens, isso é bacana? É bacana. Quanto mais audiovisual tiver, melhor para a assimilação das pessoas, né? As pessoas naturalmente processam 40% daquilo que é falado numa palestra. Então, e o que é mais bacana é que esses 40%, cada um processa de um jeito. Então, Ana, você viu aquele palestrante, ele falou de amor. Aí você fala, não, eu prestei mais atenção ele falando de negócios. Então, cada um vai assimilar dentro desse processo. Então, quanto mais recurso audiovisual, é bacana. Desde que a tela seja bacana, né, bem feitinha, é legal usar esses recursos. Usar música, usar um pouco de teatro, né? É bacana utilizar isso. Legal. E os resultados dos seus cursos, como tem sido? O pessoal tem dado feedback? Sim, tenho vários... São empresários? Tenho várias palestrantes já. A última foi a Bárbara, que fez a mentoria comigo de oratória, e ela lançou um canal no YouTube, e ela tinha extrema dificuldade de falar perante uma câmera, e já está também fazendo palestras. Muitos empresários eu peguei e eles tinham dificuldade de apresentar a empresa. Olha só. Eles travavam na hora tinha um conhecimento enorme, mas na hora de passar isso para público, principalmente em rodadas de negócios, eles travavam. Então a gente fez um trabalho bem legal com os pitches, né? A pessoa tem 1 minuto para falar da empresa, por exemplo. Tá. E aí a gente foi constantemente, volta, errou, volta. Vamos fazer de tal jeito, vamos fazer de outra forma, até a pessoa conseguir sozinha fazer 1 minuto falando da sua empresa, falando das principais qualidades, né, ou principal produto da sua empresa. E você faz tanto em grupo como individual? Tanto em grupo como individual. Na pandemia caiu a questão em grupo, né? Então o pessoal prefere agora mais individual e online. Que legal. É um trabalho muito interessante. Eu acho que, na verdade, todos os profissionais deveriam trabalhar essa questão, né? Por mais, às vezes a gente fala, mas eu não tenho dificuldade de falar em público, nossa, eu falo super bem. Mas sempre tem alguma coisa que a gente tem que melhorar, né? Principalmente quando a gente abre para o público, né? Perguntas e tal. Eu acho que é aí que pega. Aí a gente vê o quanto podemos estar despreparados ou não nesse quesito, que é uma relação que precisa estar bem tranquila, não pode ter barreira nenhuma. É verdade. E eu acho, vou confessar aqui para você, né, gente, vou falar, o Cláudio é uma pessoa que ele sempre me estimula a fazer palestras. É verdade. Sempre. E eu tô sempre fugindo, né? E eu sempre me autoanaliso, eu falo, por quê, né? Sendo que às vezes chega em frente de uma TV você fala, ou durante tanto tempo na rádio você fala, se eu precisar chegar e apresentar alguma coisa para alguém, eu apresento. Mas você fala o nome palestra, para mim, parece que a gente tem que descobrir isso, hein, Cláudio? Porque que, né? Bom, potencial você tem, eu sempre soube disso. Assim, o Cláudio sempre me incentivou, mas, né, gente, quem sabe um dia, né? Bom, vamos chamar rapidamente um intervalo para a gente voltar conversando aqui.
Voltamos com o programa Filial Segurança, então vamos continuar o bate-papo aqui com o palestrante, radialista Cláudio Palermo. Tamo aí. Cláudio, tamo aí, né? Como nós estávamos falando, né, no bloco anterior, falamos sobre os cursos, sobre o curso, sobre as abordagens, algumas questões assim, por que as pessoas têm medo, né, de falar em público. Inclusive, eu gostaria agora de colocar umas imagens do Cláudio dando curso. Vamos ver se os meninos estão... Não estão. Daqui a pouco a gente coloca Lennon. Você começou a dar os cursos, eu queria que postasse. Aí, pronto, vamos lá. Esse aí, eu vi que tem uma palavra chamada entusiasmo. É uma das telas do curso, e aí foi uma palestra, aliás, aí foi uma palestra de apresentação do curso que foi lá na Livraria Nobel, né, que hoje é o Espaço Café Livre Bar. Você dá uma palestra falando sobre o curso, e quem tiver interesse, continua. Isso, aí a gente faz a inscrição no final, uma forma de captação. Aí na OAB Guarulhos. Falando também sobre oratória? A oratória é para advogados, né? Dá um friozinho na barriga, né? Porque eles falam muito bem, né? Então, mas foi bem legal a recepção, o feedback deles foi muito bacana, assim, extremamente humildes em aprender e ouvir sobre comunicação. Aí foi aqui no centro de Guarulhos também, numa clínica de psicologia. Não lembro o nome da clínica, da Andréa Valente. Mas aí quando, por exemplo, a clínica, mas é para toda... Aí foram para os pacientes, né, que tinham dificuldade de lidar com a questão do falar em público. Aí é numa escola, que é um dos temas que eu gosto, que seria o meu hobby, que é astronomia. E aí eu fui chamado por uma diretora para falar para os alunos da 5ª série. Nossa, que legal! Falar para eles sobre o sistema solar. Foi bem legal que na hora das perguntas, choveu de perguntas sobre questão de vida extraterrestre, né? E aí fui apresentando o que a ciência diz a respeito e tal, foi muito bacana. Você deu uma aula, né? Foi uma aula, na verdade foi uma aula. Foi uma coisa bem leve, dinâmica, deixei eles bem... Aí foi numa instituição em Santo André, também fazendo palestra. Tava lotado o auditório. Primeira vez que fui chamada para fazer palestra. Aí foi um evento bacana também, foi lá no Shopping Maia. Legal. Dentro da livraria da Vila, eu acho que é. Sim. Eles têm um mini auditório ali, a gente fez com mais 2 palestrantes um workshop sobre comunicação e vendas. E qual é o público, nesse caso, que vai te assistir? No caso de eventos de vendas, de shoppings, assim, é mais o pessoal que tem comércio, que tem negócios, né, aliás, e quer se aperfeiçoar nessa questão de comunicação. Então tem muita gente que ou é vendedor, ou é empresário, ou é comerciante, ou está querendo abrir um negócio, está querendo se especializar nessa questão. Aí é na TV, né, Mundo Maior, que eu tenho programa lá, com o psiquiatra Denis Leite. Aí também foi um dia de programa especial, aí o estúdio já, um novo da... Ou seja, gente, como vocês podem perceber, Cláudio Palermo é o cara, vamos dizer assim, especialista em rádio e TV. Estamos aprendendo. Aí com a atriz Ana Rosa, né, atriz... Não sei se continua na Globo ou não, saiu um monte de gente. Saiu tanta gente, né? E aí também foi uma palestra sobre oratória. Que bacana, Cláudia. É um assunto assim... Um pouco aí da nossa trajetória. Um pouco da história, né? E eu estava pensando aqui, com relação ao foco, ao tema do programa, na questão de condomínios, na questão dos profissionais que atuam. Tem muita coisa a ser trabalhada, né? Sim. Por exemplo, um profissional, um gestor, um advogado dentro de um condomínio onde tem moradores que nem sempre
cada um tem sua vida, tem gente que está passando por dificuldades. Como falar, né, Cláudio? Como que a pessoa tem que se portar? Você eu acho que é fundamental isso, né, Ana? Primeiro que você está vivendo ali em comunidade, né, durante muito tempo ali, então cada um, por mais que você não conheça o seu vizinho, mas em alguns momentos você cruza, ouve falar, tal. Então acho que é fundamental dentro do condomínio as pessoas se especializarem, ou pelo menos aprenderem um pouco mais de comunicação. Às vezes tem muita comunicação falhada, né, que a gente diz. Você está falando A, mas a pessoa entende B, e aí aquilo toma um vulto que não era para ser tomado, né? Principalmente quando a emoção está sendo colocada aí à tona. Então é alguém que falou com a criança, é alguém que falou... filhos, né? Envolve filhos, então eu acho que principalmente os funcionários, né, tem que ter uma qualidade melhor de comunicação, porque senão pode criar aí uma série de situações e problemas que a gente vê, né? Da onde surgiu tal evento, tal violência? Porque alguém falou uma palavrinha. A gente sabe, tem momentos que dá vontade de ir lá e falar, né? Sim, Mas existe outras ações, né? Outras famílias, outras pessoas envolvidas, aí você tem que ou ser segura ou fala de uma forma em que você se expressa, coloca a sua opinião, coloca ali o seu sentimento, mas sem agredir, sem ter uma agressão verbal, sem criar qualquer tipo de situação. Né? O que eu tenho percebido é que a questão da fala tem muito a ver com o controle emocional da Bastante, pessoa, né? Do autoconhecimento também, como a gente falou. Então, seja lá quem for, seja lá onde estiver, seja o profissional de dentro de um condomínio, de uma portaria, que isso eu gostaria muito que a gente deixasse para o próximo programa, para a gente falar, que eu estou aqui me coçando para fazer um monte de pergunta para o Cláudio, só que eu gostaria de fazer no próximo programa. Mas então vamos focar no geral, né? Recursos humanos como geral. Porque assim, se a pessoa não tiver esse autoconhecimento na hora de se colocar, seja com um vizinho, ou seja com um profissional ali da portaria, ele vai acabar não sendo entendido da forma, vai ter os ruídos na comunicação, como você falou. Nessa minha trajetória eu tive grandes mestres, assim, e pessoas da área, não só da comunicação, mas por exemplo, da psicologia, da psicanálise. E aí eu percebendo a forma que eles se expressavam, falando, pô, eu ainda vou falar e fazer dessa forma. Porque mesmo na contrariedade, você pode utilizar um tom de voz tranquilo e se posicionando. Sem ser agressivo. Sem ser agressivo. E a gente sabe, condomínio vira e mexe, é alguém que faz barulho, é o funcionário que não está legal, aí te dá uma resposta invertida. Então, esse método que eu criei, né, nos cursos é justamente para utilizar muito do que hoje está em voga, né, que é a comunicação não violenta. Quando eu criei nem tinha esse termo ainda, ou não se utilizava no Brasil. Mas é para você estabelecer relações e não criar conflitos, ou minimizar esses conflitos no máximo que a gente puder. Ainda mais vivendo em condomínio. Né? E a pessoa que fala bem, se posiciona bem, mas não tem uma gramática boa, um português bom, influencia? Como que é isso? Aí é um detalhe a ser colocado, é o seguinte, essa forma da pessoa é natural dela, já vem lá de muito tempo, ou é algo que ela está fazendo, vamos dizer assim, artificialmente? Então, por exemplo, você pega alguém do interior que viveu na roça durante muito tempo e tem aquele estilo de fala, é natural dele. Aí a gente não pode querer mudá-lo. Ele vai ter todas as técnicas, mas ele vai falar da forma dele. E já tem outras pessoas que acabam adquirindo isso, não de forma natural, mas não sei por que N situações acabam falando de forma errada ou equivocada, puxa o R, né, o R retroflexo que a gente fala, come as letras das palavras. Não que isso seja natural dela, poderia ser aperfeiçoado, mas ela que não se dispôs a mudar esse cenário. Então, tem esses dois sentidos. Entendi. Em um,
as pessoas vão entender perfeitamente. Tá. A comunicação ela vai ser estabelecida. Isso, é. Em outros, aí já pode criar um ruído que ninguém vai entender o que a pessoa está querendo explanar. Então, porque isso também pode ser um dos motivos da pessoa ter vergonha de falar em público, Também né? pode. De repente, não... o meu português ele não é muito bom e aí entra aquilo que você falou do julgamento, né? Mas aí o que a gente recomenda? Ou que a pessoa vai fazer cursos, se aperfeiçoar nesta área, se a questão é de fono, vai procurar fonoaudiologia e para poder melhorar e ter uma expressão melhor na hora de se apresentar, né? Ô Cláudio, antes da gente finalizar, que eu também quero que você fale suas redes sociais e tudo, fala só um exercício aí pro pessoal, né? Só dá um saborzinho. Onde trava a língua, né? Que também. tem, muitas vezes a língua, o pessoal acha que a língua está presa, mas na verdade ela tá solta, né? E aí você tem exercícios para todo o trato vocal ficar bem aquecido. E quanto mais aquecido, melhor você vai falar e melhor a voz vai se expandir. Então tem um simples, tem gente que às vezes não consegue, porque tem a questão aí da língua, da boca, que nunca exercitou isso, mas é prrr, e aí você vai brincando, né? A gente faz gesticulação mesmo, prrr, justamente para dar esse aquecimento. E aí é legal que a gente grava um texto antes do aquecimento com a pessoa e depois grava outro pós-aquecimento. Sai totalmente diferente. Aí ela vê o quanto a voz dela aumentou de volume. Que legal. É um treino para você, eu tentando falar aqui os R's e S's para as palavras saírem perfeitas. Exato. Bom, gente, nós estamos quase no finalzinho aí do programa. Foi um bate-papo muito legal. Ô, Cláudio, eu quero que você fale quais são as suas redes, fala mais do seu curso, convide o pessoal a estar com vocês. Minhas lá, redes sociais, no Instagram, jornalista Cláudio Palermo, também tenho da Rádio Web, Rádio Palermo 2020. No Face estou como Cláudio Palermo e no YouTube nós temos um canal Palermo News Eventos e o curso está aberto aí a todos que queiram se aperfeiçoar e desenvolver no aspecto aí da oratória, tanto de forma coletiva, né, em grupos, mas também as mentorias individuais, tanto presencial quanto online, está à disposição a todos que estão aí acompanhando o programa. E tem a rádio também, né? Fala da sua Estamos com a Rádio Web desde março de 2019. Além de música, toca... Nosso foco é negócios. Só, informação. Tem música, tem informação, parte jornalística, mas nosso foco é negócios. Principalmente aqui da cidade de Guarulhos. Então acessa lá o site radiopalermo.com.br, você vai ver lá os nossos parceiras da rádio, e quem tiver interessado, só mandar mensagem, a gente manda lá os nossos pacotes para que você venha fazer parte também da programação da rádio. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada aí por estar conosco. Aguardem o próximo programa, que vai ser muito legal também com o Cláudio Palermo. Nós vamos falar sobre comunicação verbal dentro dos condomínios. E eu finalizo aqui pedindo para você curtir a nossa... É curtir? Não, é seguir, né? No Instagram. Pode ser, curtir. Seguir no Instagram, estamos como Filial Sistemas. No YouTube também estamos como Filial Sistemas. E lá no Facebook também interaja. A gente tem procurado colocar assuntos, né? Aliás, esse canal no YouTube também, Filial Sistemas, é para gerar conteúdo nessa área. Gente, tem muita coisa legal já. Foram 10 programas, esse é o 11º, de muitas coisas legais. Então, nós agradecemos bastante aí o pessoal do Sim Comércio TV e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.